Nós poderíamos pensar a ética como a reflexão ou a ausência dela e a moral como a ação a partir deste processo reflexivo? Então temos 3 campos aí. A gente precisa começar da razão. O que é a razão? Vamos pensar em termos religiosos, que é mais fácil de entender. Deus. Já falei aqui. Bom, o que você pode falar de Deus em definitivo? Nada. Perfeito. Nada, absolutamente nada. Se eu disser, eu estou mentindo. Se eu falar que a barba de Deus é branca, eu estou mentindo. Nem Santo Agostinho conseguiu descrever Deus e tem um monte de gente aí que fala até o tamanho do documento dele. Não consigo, ninguém consegue. Até porque as únicas pessoas que viram Deus no Antigo Testamento, aliás, a única que viu no Antigo Testamento fechou o olho, que foi Moisés. O resto só ouviu voz ou teve mensageiro. Jesus também nunca descreveu como era Deus. Então ninguém sabe o que é Deus. Então como é que eu posso pensar Deus, Perita? Eu posso pensar Deus o seguinte. Eu posso comparar Deus com alguma coisa? Se ele é a causa primeiro de tudo, eu vou comparar com o quê? Se eu falar que Deus só pode fazer uma pessoa assim, só pode fazer uma coisa essa, eu também estou querendo ser Deus de Deus, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, ele é incomparável e ele é irredutível. Porque ele é Deus, senão ele deixa de ser Deus. Então, e a razão é a mesma coisa. Ela é incomparável e irredutível. Então, eu tenho que pensar a razão ou Deus de uma outra forma. Eu quero que a razão exista. Porque eu posso pensar que a razão não existe. Da mesma maneira que eu posso pensar que Deus não existe. Mas se eu quero que exista uma razão, da mesma forma que eu quero que exista Deus, senão eu tenho que aceitar o caos. Que é isso aqui, eu morri, acabou. O acaso total. O caos. Então, se eu quero que a razão exista e que Deus exista, eu só posso pensar o seguinte. Para ele existir, e existir desde sempre até hoje e até amanhã, eu posso reduzir a razão e Deus a uma coisa só. Ele existe. Ponto. A razão existe, Deus existe. Mas nada. E se ele existe, podendo fazer qualquer coisa, ele tem que querer continuar a existir. Porque se Deus é Deus, basta ele querer parar de existir, que ele não existe. Então, tem uma palavra só que eu posso qualificar a existência de Deus e a razão, que é o respeito. Respeito à existência própria. Então, Deus, eu só posso falar, o que Deus faz? Deus se respeita. Mas nada. No sentido da vida. Exato. E que a razão se respeita, mas nada. A partir disso, eu posso falar que a razão é o respeito. Posto isso, Okay. É a razão. Razão é respeito. E como Deus, no começo, ou a razão antes de criar todas as coisas, seja ela o Big Bang, o caldo primordial, quando essas coisas existem sozinhas, qual que é a regra de ação delas? Respeitar-se, né? Deus é o respeito, a razão é o respeito. O respeitar-se, então, é a moral. A moral é a regra de conduta da razão. Perfeito. A razão é respeito, a moral é respeitar-se. A ética, portanto, ela é a análise das nossas concepções para que nós possamos agir respeitando-nos e respeitando o outro, que é filho da mesma razão, que é filho do mesmo Deus. A partir, então, da razão como respeito, nós temos que observar o respeitar-se. Respeito a mim para respeitar o outro, sempre. E quando eu tenho uma concepção e eu faço o exercício da ética, eu vou ter que saber como me relacionar com o outro aqui nesse mundo. E isso é a moralidade. A moralidade é, a partir da minha razão, que é a projeção da razão transcendental no eu material, eu tenho que encontrar uma forma de agir com o outro, mesmo que eu não concorde e não goste do que o outro faça, mas ele deve ter as suas razões da maneira que eu tenho as minhas. Então, essa construção é a moralidade, que é a moral dos homens que tem que refletir a moral transcendental. É isso.